Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre curas, milagres e sinais. Será isso uma manifestação da presença de Deus, uma garantia de que Deus se faz presente em meio a esses fenômenos? No mundo de hoje, muitas pessoas duvidam da existência de Deus, descreem da sua palavra e, por consequência, também não acreditam que esses fenômenos, esses milagres, sinais, curas, sejam algo que venha então da parte de Deus. Mas se muitos descreem, muitos outros fazem desses milagres, curas e sinais uma garantia de que Deus está ali se manifestando, de que a presença dele está ali manifesta. Será que é isto mesmo que acontece? Vamos deixar a própria palavra de Deus falar. Quando a gente lê o Evangelho de João, no capítulo 14 e o verso 12, nós vemos ali Jesus fazendo uma promessa aos discípulos. E ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus aqui está fazendo uma promessa, então, aos discípulos, aqueles que seriam seus seguidores, de que eles fariam, então, obras semelhantes àquelas que ele agora havia realizado. Então é inegável nós falarmos que sim, há a possibilidade e a existência de milagres, de curas e de sinais que vêm da parte de Deus. Mas não é esse o nosso tema, não é essa a nossa análise neste vídeo. Nossa análise e a nossa pergunta, nosso questionamento é: será que todo sinal, todo milagre, toda cura, ela é por natureza um sinal da presença de Deus? Ela é uma garantia da manifestação dele? Hoje há muitos profetas modernos que promovem um verdadeiro atacado de milagres, de curas, de sinais. E muitos deles então levam as pessoas a acreditar que eles são ali homens e mulheres de Deus exatamente porque manifestam isso. Eu já falei em outro vídeo sobre algumas dessas questões, como as pessoas se valem de algumas alegorias, de algumas coisas para trazer ali a ideia de que Deus está presente, de que há poder, de que há a manifestação dele. Por isso esse questionamento, por isso essa análise da palavra de Deus, para que a gente possa então refletir se realmente tudo aquilo que se manifesta e acontece realmente provém de Deus. Qual é o risco, né? Há muitas pessoas hoje que chegam até a acreditar que se vão a uma igreja assistir um culto ali e não encontram ali curas, milagres, sinais, né, e outras manifestações, como eu também já falei em outro vídeo, como por exemplo, né, a manifestação do dom de línguas, que quando eles não veem essas manifestações, então no entendimento, no pensamento deles, Deus não está ali presente, Deus não está ali manifesto. E eu volto à pergunta: será que isso é verdade? O mesmo Jesus que nós lemos aqui no Evangelho de João disse que seus discípulos fariam ali então sinais semelhantes àqueles que ele havia operado. Esse mesmo Jesus, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele fala ali de um outro grupo de pessoas, né, que ele chama ali de falsos profetas. E olha o que ele diz aqui, a partir do verso 15 do capítulo 7 de Mateus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E olha o que ele diz agora: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus fala nesse texto, olha o que Jesus nos apresenta aqui. Se por um lado ele diz que muitos daqueles que seriam seus discípulos
operariam ali por meio do poder de Deus, então em algum momento, quem sabe ali, algum sinal, algo que atestasse ali a presença de Deus, talvez por meio de uma oração deles acontecesse um milagre, uma cura. Por outro lado, ele diz assim que também haveriam falsos profetas, pessoas que estariam ali agora se dizendo servos de Deus, fazendo ali obras aparentemente vindas de Deus. Mas ele diz assim, naquele dia, que dia? No dia da sua vinda, o dia do acerto de contas, ele diz assim, naquele dia muitos vão dizer, mas em teu nome nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós fizemos curas, milagres. E Jesus vai dizer o que para eles? Se apartem de mim, vós que praticam o quê? A iniquidade. Então nós vemos aqui um texto interessante agora de Jesus falando, né, de uma forma contrária àquilo que ele disse, ou seja, assim como vão haver sinais verdadeiros, milagres verdadeiros, também vão haver aqueles que vão estar operando milagres que não provêm de Deus. Quando a gente lê o texto de Paulo, ali em 2 Coríntios 11, 14 e 15, ele diz assim, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui Paulo diz que Satanás ele pode, então, em algum momento tomar essa forma, né, como de um anjo de luz, como de alguém vindo da parte de Deus, e operar ali, então, algumas coisas, como se vindo da parte de Deus. E fala aqui até dos seus ministros, né, que podem, então, se disfarçar em ministros de justiça, mas que, na verdade, não são. E ele diz mais, né, 2 Tessalonicenses 2, verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele está dizendo aqui que Satanás é aquele que pode dar poder, para que os homens possam fazer então também esses milagres, essas curas, esses sinais, como prodígios de mentira, para enganar as pessoas. Mas Deus não quer que você seja enganado, por isso é importante que você estude a palavra dele, para que você não caia nos enganos do inimigo, para que você possa discernir, porque aqui o texto de Mateus, Jesus diz assim, pelos frutos vocês vão conhecer se esse profeta, se esse servo é de Deus ou não. Então é importante que você preste atenção naquilo que é ensinado, nas coisas que estão acontecendo, para que você possa conferir frente à palavra de Deus, se aquilo realmente vem de Deus ou não, se aquilo realmente provém dele ou não. Eu quero convidar você a ler um outro texto comigo, que está lá no livro de Êxodo, que também está relacionado com isso que nós estamos falando. Então nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 7, eu quero ler com vocês aqui, Êxodo 7, alguns versos aqui, né? Estão relacionados todos eles aqui com a questão das pragas do Egito, quando Deus vai ali então libertar o povo, e agora ele pede ali que Moisés e Arão então vão diante do faraó e operem ali alguns sinais. E quando a gente lê ali o capítulo 7 e o verso 10 e 11 diz assim, então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Agora olha o que diz o verso 11. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Aqui, né, um texto onde mostra que Deus ele manda ali o seu servo operar algo verdadeiro da parte dele, e o inimigo, então, opera também por meio das ciências ocultas ali, algo para contrafazer aquilo, para enganar as pessoas. Continua no verso 22, diz ali, né, agora no contexto da primeira praga, né, falando ali da água que se tornou em sangue, diz assim no verso 22 de Êxodo 7. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Depois, capítulo 8, verso 7, a segunda praga sobre as rãs diz, então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Depois o verso 18 e 19 diz assim, com relação à terceira praga, a praga dos piolhos. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. Verso 19, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Aqui a gente tem um texto onde a gente vê Deus enviando ali seu servo, ele operando sinais, e o inimigo usando agora seus servos também para operar sinais, como para levar descrédito àquilo que Deus estava fazendo ali, e ao mesmo tempo também promover o engano. Então, temos aqui alguns textos que acabam nos mostrando que o inimigo, sim, ele tem esse poder. Ele pode, sim, operar.
e que nem todo milagre, nem toda cura, nem todo sinal provém de Deus. Por isso, mais uma vez, eu volto a dizer, é necessário e importante que você estude a palavra de Deus. Agora, uma pergunta para nós: qual era o papel do milagre, da cura e do sinal? Com certeza, Deus tem a vontade e o desejo de atender às necessidades humanas. Então, os sinais tinham, os milagres, as curas tinham esse papel. Muitas vezes atender a necessidade humana, alguma necessidade ali que estava visível, necessária naquele momento. Mas também por meio disso, promover a fé daquela pessoa em Deus. Acreditar cada vez mais naquele Deus que tem poder para transformar, para fazer ali algo que nada e ninguém mais pode fazer. Então, os milagres, as curas, os sinais tinham o seu papel. Mas eu digo para você, e encerro com isso esse vídeo, é perigoso que nós dependamos somente de milagres, curas e sinais para acreditar em Deus. Quando a gente vai para o Evangelho de João, eu quero convidar você para ler comigo, o Evangelho de João, capítulo 20, nós encontramos ali o relato de Tomé. Jesus agora havia ressuscitado, aparece para os discípulos, e depois eles relatando isso a Tomé, ele diz assim, que ele não acreditava, que ele somente creria se ele pudesse então ver e tocar. É o que a gente lê ali nos versos 24 de João 20. Então vamos ler ali. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Depois, verso 26 até o verso 29 diz assim, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no seu meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Agora olha o que Jesus disse para ele. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Há um risco quando você depende de que você possa ter ali evidências para crer. Porque muitas vezes Deus não vai operar essas evidências. Nem sempre o milagre vai vir, nem sempre a cura vai vir, nem sempre Deus vai atender da forma que nós esperamos. Por isso, Jesus disse, mais bem-aventurado, feliz é aquele que crê sem ver, e não aquele que precisa, como Tomé, ver algo para crer. E até como vimos aqui também não é seguro porque o inimigo pode operar ali sinais para enganar. Então, mais importa que eu creia na palavra de Deus e fundamente a minha fé na sua palavra do que em sinais e milagres e maravilhas. Então, não é, como estudamos aqui nesse vídeo hoje, uma garantia que milagres, curas e sinais seja ali uma manifestação de Deus. Nem sempre o será. Por isso precisamos da palavra de Deus para discernir, porque o inimigo de Deus sabe que o seu tempo avança e que temos uma preparação a fazer. E ele não quer que ninguém esteja preparado e usa todos os artifícios que tem para enganar. Você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de aprender mais sobre ela e assim estar preparado para o encontro com Cristo. E também evitar de ser enganado com todas essas mentiras que o inimigo tem propagado com relação à palavra de Deus. Continue estudando a palavra de Deus. Continue me acompanhando nos vídeos e aprendendo mais sobre aquilo que a palavra de Deus nos revela. Deus abençoe você ricamente.